Será mesmo que o inferno é real? O termo inferno significa as profundezas ou mundo inferior. Esse é um conceito presente em diferentes religiões, mitologias e filosofias, que representa esse lugar como a moradia dos mortos. Segundo alguns, como sendo o lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas que praticam o mal. Hoje você irá escutar um áudio que supostamente foi gravado diretamente do inferno e que mostra claramente como esse lugar é perturbador. Em dezembro de 1989, um grupo de geólogos russos estavam fazendo um estudo sobre o centro da Terra, em uma região isolada na Sibéria, onde cavaram um poço de supostamente 14 mil metros de profundidade. A escavação estava sendo coordenada pelo cientista Dmitry Azakov. Ele e a sua equipe começaram a fazer um enorme buraco no chão, mas conforme foram seguindo essa escavação, coisas estranhas começaram a acontecer no caminho. Os equipamentos usados simplesmente começaram a parar de pegar. Ao ver isso, a equipe ficou com medo, onde alguns pensaram em até desistir da escavação, por acharem que algo poderia acontecer. Mas mesmo assim, o cientista os encorajou a seguir em frente, onde conseguiram atingir a marca dos 14 mil metros de profundidade. E foi nesse momento que eles deram de cara com algo muito estranho. A equipe achou um buraco no chão, dentro desse túnel gigante que era meio oco, mas com uma abertura para dentro dele. Mas os escavadores relatam que era impossível entrar nesse buraco, pois estava muito quente lá dentro, a ponto de fazer suas peles derreterem de tanto calor. Segundo o relato, eles informam que a temperatura daquele estranho buraco chegava em torno de 1000 graus Celsius, deixando todos ali muito curiosos, pois queriam saber se conseguiram finalmente encontrar o centro da Terra dentro daquele buraco. Para conseguir revelar o que poderia haver ali dentro, eles enviaram uma espécie de sonda para a captura de algum som daquele buraco. E foi aí que eles tiveram uma grande surpresa, porque o som emitido dentro daquele lugar estranho parecia mais com milhares de pessoas gritando de dor, pedindo por piedade e por ajuda. Depois de escutar esse som, o Dr. Azakov e a sua equipe ficaram sem acreditar e acharam que a sonda que mandaram estava com algum tipo de problema ou interferência, e por isso fizeram um teste novamente com outras sondas e equipamentos, para ter a certeza de que o som era mesmo aquele que eles escutaram. Mas mesmo assim, eles tiveram o mesmo resultado. Todas as sondas enviadas foram captadas com o mesmo grito infernal. Depois do ocorrido, eles decidiram abandonar a escavação, pois acreditaram ter encontrado algum tipo de portal que dá acesso para o inferno. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo na época. Um jornal da Finlândia publicou uma matéria com relatos dos operários e estudiosos que ouviram a fita. O Dr. Azakov declarou o seguinte no seu depoimento ao jornal: "Desnecessário dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta, mas nós sabemos o que nós vimos e nós sabemos o que nós ouvimos. E estamos absolutamente convencidos que perfuramos pelos portões do inferno. Colocamos o microfone projetado para descobrir os sons de movimentos tectônicos abaixo da galeria, mas em vez de movimentos de placas, nós ouvimos uma voz humana, gritando de dor. No princípio, pensamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fizemos ajustes nos equipamentos, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único humano, eles eram gritos de milhões de humanos. Suspendemos a operação e ocultamos o buraco. Era evidente que havíamos descoberto algo que não era de nossa compreensão. Havíamos visto e escutado coisas que nunca foram vistas e nem escutadas." Bom, não há dúvida de que a história é mesmo bem intrigante e assustadora, mas algumas coisas nessa história nos fazem duvidar sobre tudo isso. Primeiro, como um microfone produzido em 1989 poderia suportar uma temperatura tão alta e gravar claramente o som daquele lugar?
Segundo, que nenhum geólogo, nem mesmo o Dr. Dmitry Azakov, nunca foram encontrados por ninguém, e nunca houve nenhum tipo de entrevista por vídeo com eles e nem filmagens ou fotos reais do suposto buraco que eles cavaram. Terceiro é que se você prestar atenção nesse áudio que eles supostamente gravaram na época, parece que os gritos se repetem em um determinado momento, como se fosse algo editado para parecer assustador. Toda essa história é bem interessante, mesmo que seja impossível de provar o que aconteceu. Será mesmo que o inferno existe debaixo da terra?